Olhando o mundo com que vivemos, muitas vezes temos a sensação de estar num mar agitado e perturbado, onde Deus, nesse momento de tempestade, está. As leituras bíblicas de hoje nos dizem que o homem não está sozinho, abandonado à própria sorte. Deus está sempre presente e atento na barca de nossa vida, mesmo quando parece estar dormindo. Basta acreditar nesta presença constante e atuante. Na primeira leitura do livro de Jó, capítulo 38, versículo de 8 a 11, Deus se manifesta a Jó no meio da tempestade. Jó foi um homem bom e justo, que de repente foi atingido pela desgraça. E essa desgraça lhe rouba a riqueza, a família e a própria saúde. Jó questiona o sofrimento do justo inocente e o papel de Deus nele. O texto é uma resposta de Deus ao desespero de Jó. Deus fala com Jó no meio da tempestade, revelando a eficácia de sua palavra criadora que organiza e conduz o universo com sabedoria. Fixando os limites do mar, controlando as forças dominadoras do mal e do caos. Essa leitura nos prepara para entender o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus domina até as ondas do mar e elas lhe obedecem. Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar. O salmista no Salmo 107 convida a agradecer ao Senhor que ouviu o clamor e transformou a tempestade em brisa suave. Na segunda leitura, na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 14 a 17, Paulo enfrenta a tempestade de descrédito surgida em Corinto. Afirmavam que Paulo era inferior aos próprios apóstolos. Paulo escreve explicando os princípios que sempre nortearam a sua ação pastoral. No Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, temos a experiência dos apóstolos. Jesus está na barca dos discípulos e acalma a tempestade. É noite. Jesus está cansado, dorme. Surge a tempestade. Os apóstolos ficam apavorados ou acordam. Jesus está presente no barco dos discípulos. Ele acalma a tempestade e os questiona: por que estáis com medo, homens de pouca fé? E eles: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Alguns detalhes para a gente aprofundar nesse texto. O que significa mar e noite? Significam uma realidade de medo, sem expectativas. O barco é o símbolo da comunidade de Jesus que navega pela história. Jesus está no barco, mas é conduzido pelos discípulos. Para outra margem, Jesus vai ao encontro dos pagãos. Jesus dorme. É a sua aparente ausência ao longo da viagem. A tempestade significa as dificuldades que o mundo opõe à missão. Jesus aparece como o Deus que é capaz de dominar as forças e as forças tanto do mar como as forças hostis. Quem é esse homem? Os discípulos reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio dos homens e a quem não são convidados a aderir, confiar e obedecer com total entrega. O texto não é uma crônica de viagem de Jesus com os discípulos no lago. É uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no mundo, escrita numa época em que a igreja enfrentava sérias tempestades. Para enfrentá-las, os discípulos não devem temer, porque eles não estão sozinhos. A palavra de Jesus acalma a tempestade, fortalece a fé dos discípulos e assegura a vitória sobre todas as forças hostis. Nós também, às vezes, no mar agitado da vida, nos sentimos incapazes de reagir.
Na barca de nossa vida, desanimados, muitas vezes preocupados, até dizendo: Deus se esqueceu de mim. Esquecemos que Cristo está conosco. Na barca de nossa família, com ondas agitadas de problemas familiares, o Cristo está presente nela. Ele tem lugar nela. Na barca da igreja, preocupados com as seitas, os escândalos, Cristo nos garante: estarei convosco até o fim dos tempos. As portas do inferno não terão vez contra ela. Nessas horas nossa fé fica transtornada e murmuramos como Jó. Ou trememos como os discípulos no lago. Onde está Deus? Parece que está dormindo. Deve ser acordado. O silêncio de Deus nos desconcerta e nos incute medo. Deus deixa as coisas acontecerem e no momento oportuno Ele manifesta seu poder. Jesus censurou a falta de fé dos apóstolos. Por que duvidastes, homens de pouca fé? Eles só se lembram dele quando se encontram numa situação desesperadora. Quantos cristãos que só pensam em Deus na hora da tempestade? No final da narrativa do Evangelho, os discípulos se perguntam: quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Na Bíblia parece que só Deus tem o poder de dominar as ondas do mar. Essa narrativa de Marcos, que no Evangelho deseja mostrar quem é Jesus, revela que em Jesus reside a mesma força de Deus. É uma resposta à pergunta: quem é Jesus? E uma profissão de fé de Marcos na divindade de Cristo. Ele se manifesta com poder divino. Podemos confiar nele. Não temos o direito de duvidar do amor de Cristo, da sua presença. Olhemos a cruz. Conhecemos o amor de Deus para conosco. Sabemos o quanto Cristo nos quer bem, o quanto é nosso amigo. Pois que não há maior prova de amor que dar a vida pelos amigos. E Ele deu a sua vida por nós. Renovemos nossa fé em Jesus e dele receberemos novo vigor para enfrentar as tempestades da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique com Deus.